Bom dia a todos. Que a paz do nosso amigo Jesus esteja em cada coração nessa manhã. Nossa gratidão a Deus por aqui estarmos com mais uma oportunidade de estudarmos juntos acerca de questões que nos fazem lembrar que somos espíritos imortais. Na verdade, o poema lido de início talvez bastasse para que nós ficássemos aqui mais uma hora refletindo acerca de Deus. Onde está Deus para cada um de nós? Onde está Deus dentro da nossa vida? Qual o espaço que reservamos para essa figura? Bem, sem nenhuma pretensão, diante de tudo que já existe acerca desse assunto, nós vamos trazer uma pincelada, uma breve reflexão, a fim de que reforcemos o nosso ideal como espíritas, portanto, espiritualistas, acerca de como vivemos frente às posturas e às ideias materialistas. Esse é o Mapa Mundi, acho que todo mundo reconhece. E ali existe uma bolinha vermelha, um círculo, mostrando um lugar do planeta Terra. Alguém sabe qual é? Isso, muito bem. Nós temos aqui afiados, pessoas que conhecem a geografia. Para quem talvez não reconheceu, mais de perto um pouquinho, à direita ali a Europa, e a Islândia foi alvo das atenções do planeta em 2010. Mais especificamente em março de 2010, entra em erupção um vulcão na Islândia que tem um nome muito singelo. Gostaria de alguém que fala islandês pudesse me ajudar a pronunciar esse monte de consoantes aqui. Quase isso. Quase isso. Você quer ver? Eyjafjallajökull. Eu fiz uma cola porque eu certamente não ia lembrar. Mas o que interessa para nós não é esse nome estranho. Na época que esse vulcão entrou em erupção, os jornalistas tinham a maior dificuldade de falar o nome dele. A pessoa fala, o vulcão que entrou em erupção na Islândia, o vulcão da Islândia. Nós também aqui vamos falar do vulcão da Islândia. Perceba que é uma foto que mostra uma coluna de fumaça muito grande. E, muito interessante, que quase 2 meses depois, em Varsóvia, na Polônia, o médium Divaldo Pereira Franco recebe uma psicografia. A psicografia do espírito Bezerra de Menezes, um benfeitor da humanidade, particularmente das lides espíritas. Mas Bezerra de Menezes nos traz algo muito interessante. E esse vulcão causou um problema muito sério. Ele não atingiu vidas diretamente, mas ele causou um caos aéreo na Europa em razão dessa fumaça, impedindo voos, aterrissagens, decolagens, e em cascata isso afetou o mundo inteiro. E era algo que preocupava as pessoas, isso perdurou por algumas semanas e a preocupação era muito grande. Alguns mais exaltados perguntavam, será um sinal dos tempos? Será que a coisa está chegando? É o fim? E Bezerra de Menezes traz uma mensagem belíssima, na qual eu vou ler um trechinho. Ele diz o seguinte, filhos da alma, que Jesus nos abençoe. O século XXI continua guindado à mais alta tecnologia, desbravando os infindáveis horizontes da ciência. Antigos mistérios do conhecimento são desvelados. Enigmas que permaneciam incompreensíveis são decifrados. E o materialismo sorri zombeteiro
das mensagens sublimes de amor. E não era só nessa época. O materialismo vem sorrindo as mensagens aparentemente crédulas acerca de Deus, de pessoas simplórias que não pensam muito a fundo. Assim pensam aqueles que têm essas ideias. Prossegue Bezerra de Menezes. Paradoxalmente, os avanços respeitáveis dessas áreas do intelecto não lograram modificar as ocorrências traumáticas que têm lugar no orbe na atualidade. No auge das conquistas das inteligências, permanecem convulsões sociais, unidas às convulsões planetárias, no momento da grande transição que passa a terra amada por todos nós. De um momento para o outro, uma erupção vulcânica arrebenta as camadas que ocultam o magma e as cinzas, atiradas acima de 10.000 metros da superfície terrestre, modificam toda a paisagem europeia, ameaçando as comunicações, a movimentação, enquanto se pensa em outras e contínuas erupções que podem vir assinaladas por gases venenosos ou por lava incandescente. Fenômenos de tal monta podem ser detectados, mas não impedidos, demonstrando que a vacuidade da inteligência não pode ultrapassar a sabedoria das leis cósmicas estabelecidas por Deus. A mensagem é bem maior do que isso e muito bonita, muito bela. E ela é um pleito de otimismo e de coragem para a humanidade. Diante dos nossos temores, incertezas, dúvidas, Bezerra nos fala sobre acreditar em Deus, que Deus está no leme. Nós não estamos como um barco ao léu, prestes a sucumbir à tempestade. Dessa maneira, Bezerra de Menezes traz uma mensagem que vale a pena ser lida, está disponível facilmente na internet. Mas por que nós trouxemos isso? Porque esse espírito de extrema lucidez vem falando a todos nós há muitos e muitas décadas. Bezerra desencarnou em abril de 1900 e desde então se reveste num benfeitor da humanidade. Mas ele menciona naquela ocasião dessa mensagem, há 3 anos, que o materialismo, mesmo depois de tantas descobertas, inclusive acerca de Deus, o materialismo ainda existe entre nós. Se talvez possam existir poucos que sejam materialistas convictos, há algo bem mais danoso, que é viver de forma a dedicar-se exclusivamente à matéria, mesmo batendo no peito e dizendo: eu acredito em Deus, eu sou cristão. É um pouco sobre isso que nós gostaríamos de falar nos breves minutos dessa manhã. Mas o que é materialismo? Vem questões filosóficas, aquelas ideias, esse negócio vai ser meio enjoado. Na verdade, eu espero sinceramente que ao final dessa conversa nossa, daqui a alguns minutos, a gente tenha a percepção de que essa conversa tem muito mais a ver com o nosso dia a dia, com as nossas ações diárias, do que a gente pode imaginar. Não é uma questão meramente filosófica ou que a gente puxe para a religião. Diz respeito aos nossos atos. Mas vamos recorrer ao dicionário rapidamente, porque isso daqui não é espiritismo. O dicionário Rueis fala o seguinte: o que é materialismo? É uma doutrina que identifica na matéria e em seu movimento a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. Na matéria encontra-se a razão de tudo e a explicação para tudo. Existe um outro conceito que nós vamos falar dele da metade para frente,
que é um comportamento ou maneira de viver, estado de espírito de uma pessoa ou de uma sociedade extremamente devotada aos valores e prazeres materiais. Allan Kardec, nas obras basilares da doutrina espírita, deixa com extrema clareza que a função maior da doutrina espírita seria combater o materialismo. Mas por quê? Que razão? Que mal é esse que o materialismo pode nos fazer? Essa doutrina que enxerga na matéria a razão e o porquê de existirmos e a explicação para tudo. Se não tiver explicação é porque nós ainda não conseguimos chegar a ela. Então Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, um livro belíssimo, publicado após a sua desencarnação, na primeira parte, no capítulo 15, fala a cada um de nós quais seriam as consequências de uma pessoa viver de forma a acreditar e sustentar a visão materialista da vida. Primeiro, algumas consequências bem rápidas. Goze o máximo possível da vida. Aproveite tudo que você puder, mesmo às expensas de outra pessoa. Embutidos nisso estão o conceito da competição, eu tenho que ser melhor do que o outro. E por trás disso tudo, o nosso germe maior, o egoísmo. Importa somos nós, porque tudo vai acabar mesmo. Esse negócio de altruísmo é uma bobagem tremenda. As afeições morais não têm futuro. Laços de família, amizade, o amor devotado ao semelhante, bobagem. Para quê? Na matéria está o único objetivo da vida. Se essa relação me der proveito, bem. Se não me der, não me serve. E tudo vai acabar com a morte mesmo. As misérias da vida não têm compensação. O Espiritismo nos fala sobre o sentido das questões ligadas ao sofrimento. Não para que cultuemos o sofrimento, mas que o observemos como grande aprendizado, como lições às vezes amargas, remédios amargos, como última saída para o nosso endireitamento. Para quê? Nada disso. Não aceito sofrer. Se eu sofrer, eu prefiro fazer outra coisa. E aí seria uma consequência muito triste, mas dentro da lógica materialista. Se eu estou sofrendo e não vejo saída para o meu sofrimento, é muito melhor acabar com a minha vida. Porque eu sei que se morrer, acaba tudo. Então é melhor acabar tudo e acabar o sofrimento do que ficar vivendo sofrendo. Essa é uma consequência do materialismo. Não, mas eu conheço materialistas que não são bem assim. Então ele não é coerente com o materialismo. Ele não é um materialista de verdade. É por isso que são tão poucos que realmente agem assim. Mas Kardec não para aí. Consequências do materialismo. É inútil impor-se um constrangimento para vencer os maus pendores. Traduzindo, reforma íntima? Sem martírio mesmo, porque eu não vou fazer nenhuma. Eu sou do jeito que eu sou, nasci assim e vou morrer assim. Quem quiser que me suporte. Para que eu vou me esforçar em melhorar? O dia que eu morrer acaba tudo mesmo? Estupidez se incomodar, se sacrificar pelos outros. Eu estou preocupado com o meu bem-estar. Depois da morte, nada disso vai ter valor, se eu fui bom ou se eu fui mal. Vai tudo para o pó. O bem e o mal, na verdade, são questões de convenção. São coisa da cabeça das pessoas. E no máximo, a gente pode respeitar pela lei civil, para não ser preso, para não ir para a cadeia. Por isso que eu vou evitar certas ações para não ser descoberto. Mas enquanto não for descoberto, me deixa fazer o que eu quiser. Porque a vida é isso. A vida é aproveitar. Depois que morrer não tem nada. Em outro ponto da mesma obra, Kardec ainda reafirma o seguinte, olha, se nós não somos espíritos, somos apenas um corpo que nasceu, vai morrer e acabar. Os meus pensamentos seriam secreção do meu cérebro. É o meu cérebro que possui, que
que os produz. Não tem esse negócio de mente, de espírito, isso tudo é bobagem. E como eu vou morrer, a minha inteligência e as minhas aquisições vão acabar mesmo. Não tem sentido esforçar-se por ser melhor, por aprender algo mais. Tudo que eu sei já era. Não esperando nada além dessa vida, para que eu vou fazer o bem? É muito natural que as pessoas procurem apenas aproveitar a vida, mesmo que seja às expensas dos outros. Alguém possa sair lesado disso, não importa, às custas, porque o egoísmo é o sentimento mais racional. Parece nos chocar. E não terminou, agora sim. A doutrina materialista, diz Kardec, é a sanção do egoísmo, fonte de todos os vícios, a negação da caridade, que por sua vez seria fonte das virtudes e ordem social, e a justificação, tristemente, para o suicídio. Essas são consequências duras, mas reais de alguém que viva acreditando que na matéria está a razão e o fim de todas as coisas. Não é diferente não. Se a vida acaba com a morte, para que eu vou agir diferente? Estar aqui hoje é uma bobagem muito grande. Essa conversa é para boi dormir. Isso seria um pensamento coerente com quem realmente acreditasse que a vida circunscreve-se à matéria. E Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, numa mensagem que se chama Materialismo, ele nos diz que por tudo isso que nós acabamos de apresentar, o materialismo equivale a um câncer, a uma enfermidade obscura que nos degenera o organismo, que nos destrói as melhores e mais nobres intenções, porque a gente pensa conforme as consequências anteriores. Diz Emmanuel: da tumoração invisível surge a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho por metástases perigosas, suscetível de criar as piores deformidades aqui dentro, no nosso mundo íntimo. Nós vamos nos endurecendo e nos tornando indiferentes, especialmente à dor do próximo. Cada um tem que sofrer porque ele não conseguiu se dar bem na vida. Eu vou procurar resolver o meu problema. É mais ou menos essa visão triste que nos levaria a uma falência moral. E ainda diz Emmanuel: convençamo-nos, porém, de que todo desequilíbrio do espírito pede, por remédio justo, a educação do espírito. É por isso que em doutrina espírita nós somos convidados todo domingo a ouvir essa casa, toda reunião que nos dispomos a estar aqui, toda leitura edificante que disponhamos alguns minutos para fazê-la, nós precisamos nos espiritualizar. Essa é a profilaxia e o antídoto para ideias que nos levam a ter uma consciência tão mesquinha a respeito da vida, o que seria a visão materialista da existência. E Meimei, numa daquelas mensagens mais bonitas que o Chico psicografou, pelo menos na minha opinião, chamado Confia Sempre, ela diz o seguinte: de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. É não acreditar em nada e buscar se apegar em algo e não ter nada para nos ajudar, além daquilo que a matéria e que as leis físicas conseguem nos esclarecer. É triste demais perceber que alguém sem fé olha ao seu lado, olha para frente e não enxerga uma saída. Imagine alguém certo de que morrendo tudo acaba, tudo tem fim, e é obrigado a se despedir de um ente muito amado, que parte prematuramente
Que tristeza e que dor a não expectativa de um algo mais. Aquela interrogação terrível. E agora? E especialmente quando vem chegando a nossa hora, a gente fala, mas não é possível. Tem que haver alguma coisa. Será que vai acabar tudo? Nesse caixão, numa cova? Tudo que eu adquiri, tudo que eu aprendi, tudo que eu ensinei, não teve valor? Será que as horas que eu fiquei acordado, cuidando? Será que os momentos que eu abri mão de mim mesmo? Será que os instantes em que eu refletia sobre a necessidade de mudar o meu caráter não tem valor? Foram mera ilusão e eu voltarei ao pó simplesmente? Esses questionamentos são tristes demais. Quantos espíritos que lamentavelmente desencarnam pela porta infeliz do suicídio, chegam do lado de lá, não vamos nem usar o termo acordam, porque muitos deles sequer dormiram. É como se eles atravessassem uma porta que estava fechada, ele abriu, ele continua ele mesmo. A porta que dá para o passe, se ela estiver fechada e abrir, seremos nós mesmos. Ele acorda e fala, ih, entrei pelo caminho errado. Não era isso que eu imaginava. E é por isso, meus irmãos, que quando alguém possa chegar até nós com alguma sombra de uma ideia de desestímulo da vida, todo o esforço que façamos por demovê-lo dessa ideia não será pouco, é justificável. Nada mais triste do que perceber que alguém desistiu da vida. Infelizmente o materialismo poderia nos levar a pensar assim. Mas espera aí, mas e Deus? Será que existe mesmo? Kardec, logo no início do Livro dos Espíritos, na questão 5, perguntou: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que tem lá no fundo de cada um de nós, por mais que a gente o venha a repeli-lo, que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Existe um sentimento que Deus existe. De onde vem esse sentimento? Os espíritos respondem: a de que Deus existe, ora. De onde viria esse sentimento se não tivesse uma base real? E é ainda uma consequência do princípio que não há efeito sem causa. Se você sente isso, é porque realmente existe uma razão. Deus existe. Existe sim. Mas eu não consigo compreender Deus. Fica tranquilo. Nós temos muita dificuldade de entender o mundo físico que nos cerca. Nós temos imensa dificuldade de entender onde estamos, o que estamos fazendo aqui. Como querer ter a pretensão de conhecer a fundo quem criou tudo isso? Quem deu origem? Claro que faz parte do nosso orgulho. Eu não posso aceitar algo que eu não entendo. Isso é bem visto até um certo ponto. Quando passa a ser a exacerbação do orgulho. Enquanto eu não entender Deus, eu não aceito Ele. Mas então tem uma forma muito fácil de fazer isso. Jesus, sabendo da nossa ignorância, como crianças espirituais, nos apresentou a forma melhor de entendermos Deus por enquanto. A sua época. E se mesmo 20 séculos depois ainda não melhorou, continuemos com essa visão que Jesus nos deu. O que é Deus? Deus é Pai, justo, bom e misericordioso. Mas é isso? Por hora, se der para entender assim, já está muito bom. Mas o Espiritismo nos traz como causa primária a inteligência suprema do universo. Já foi um passo bem adiante. Há algo intuitivo que brota do íntimo de nossa personalidade, refletindo agora as nossas reencarnações, as nossas experiências milenares, inclusive em outras religiões, a nos dizer sim, Deus existe. O ateísmo, por isso, é uma aberração, não passa de mera pretensão da intelectualidade vazia e intoxicada
de orgulho. E olha que chega um ponto que às vezes acontece mais ou menos o que essa frase aqui diz sobre o materialismo e o ateísmo. Eu não sei se é exatamente do Raul Seixas essa frase, foi assim que eu tive acesso, mas não faz a menor importância do autor aqui. O que importa é que o sentido dele é muito interessante e real. Do materialismo ao espiritualismo é uma simples questão de esperar esgotarem-se os limites do primeiro. Os meus argumentos para explicar a vida como expressão da matéria vão até onde o cerco aperta para mim, onde o sofrimento às vezes bate à minha porta. O meu ceticismo se rende ao desespero muitas vezes. Tem um exemplo contado pelo Richard Simonetti, uma história que talvez vocês conheçam. Havia um farmacêutico, na época em que os medicamentos eram manipulados na hora, recebendo a receita ou para entregar depois. Nós temos ainda farmácias de manipulação, mas essa era aquela em que ele ia preparar o medicamento. Chega uma jovenzinha, uma menina, já no final do dia, o farmacêutico cansado, doido para fechar a farmácia e ir embora para casa, e a menina traz a receita. Meu senhor, minha mãe está muito mal, eu sei que a hora já vai avançada, mas eu precisava muito que o senhor preparasse esse medicamento, por favor. Aí ele faz aquela cara de impaciência. Tá bom, minha filha, me dá aqui, eu vou lá preparar. Ele era um homem bom, apesar de não ter muito tempo para Deus, e essa relação com Deus era, digamos, meio indiferente. Ele não entendia e, portanto, Deus era algo que não fazia muita parte da sua vida. Ele não era uma pessoa religiosa, apesar de ser uma pessoa digna, correta, e naquele momento ele estava cansado. E nós também estaríamos. Talvez de, minha filha, volta amanhã. Ele foi lá dentro preparar o medicamento. Preparou e entregou para ela. Ela pegou, agradeceu muito, pagou e foi embora. Imediatamente ele retorna para recolher os materiais e fechar, e percebe que havia cometido um erro terrível. Pelo seu cansaço e pela sua displicência, ele coloca um princípio ativo errado, e que se fosse ingerido por aquela mulher, causaria sua morte fulminante. Então ele fica desesperado. Ele vai até a porta, tenta ver se a menina ainda estava por ali. Ela já tinha sumido. E a rua era longa, a menina tinha saído correndo, ele não a viu. Tenta olhar a receita, ver se tinha um contato do médico que pudesse conhecer a família e pedir nada. Aí bate o desespero. E ele então, nesse momento, ele não tinha mais o que fazer. E ele pensava, eu não quero me tornar um criminoso, eu não quero ser um bandido porque eu escorreguei aqui, mas eu não sou uma pessoa, eu não queria fazer isso. E aí ele faz a única coisa que lhe poderia servir nesse instante. Ele ajoelha e fala, Deus, se você existe realmente, ajuda-me por misericórdia. Não quero transformar-me num assassino. E nesse instante ele verteu grossas lágrimas, repetindo essa rogativa para aquele Deus que ele não tinha certeza nem se ele acreditava mesmo, mas que era a última esperança. E fez com uma fé cristã, mesmo não sendo devotado à religião. Antes que ele abrisse os olhos, toca-lhe nos ombros a menina e fala, meu Senhor, aconteceu uma coisa terrível. Eu saí correndo daqui para chegar em casa e o vidro caiu da minha mão e espatifou-se. E por favor, faça outra receita para mim. Eu preciso levar para minha mãe, tenho que levar esse remédio. Nesse instante ele respira aliviado e fala, sim, minha filha, fica tranquila. Eu vou lhe dar um outro remédio em nome de Deus. Pode ficar tranquila que eu vou fazer o medicamento para você. Agora vai lá e faz com todo cuidado e todo amor. Realmente, às vezes, quando o negócio aperta,
É aí que a gente busca de onde não sabe. Deus, a espiritualidade, Jesus, os santos, os espíritos, ou quem quer que a gente consiga se agarrar. Mas o que importa não é o rótulo, eu sou espírita, eu sou isso, sou aquilo. Importa são as nossas ações, importa o que eu faço. E aí o materialismo começa a render espaço. Muito bem, tem até uma trovinha que diz o seguinte, interessante: ateu, enfermo que sonha, na ilusão em que persiste, um filho que tem vergonha de dizer que o pai existe. É mais ou menos, seria essa a relação de quem nega sistematicamente. Bem, até aqui foi um caminho da conversa. Aqueles que na verdade Deus não existe, a matéria é tudo. Esses são muitos? Será? Na verdade, não. Vamos ver aqui. A revista Veja, em 1997, publicou uma revista de capa que dizia: crer em Deus. O que é isso hoje? O que é isso hoje? E ela fez uma pesquisa, dizia que em cada 100 brasileiros, 99 diziam acreditar em Deus. Depois, 10 anos depois, o Datafolha fez uma outra pesquisa, e nós também podemos achar algumas, eu trouxe só essas duas, que dizia o seguinte: 97% dos brasileiros dizem acreditar em Deus. Sendo que desses 97, os 3 que disseram não acreditar, 2% tem dúvida. Eu não sei, estou em cima do muro. E 1% afirmaram veementemente: não, para mim Deus não existe. E tiveram outras informações, muito interessante a pesquisa. 93 informaram crer em Jesus Cristo, que Jesus ressuscitou. 75 acreditavam no diabo. Cerca de 43 acreditavam em reencarnação. E um número bem maior do que é o número de espíritas no Brasil. Então quer dizer que tem muita gente que, mesmo não sendo espírita, tem uma crençazinha que nós temos outras vidas. Muito bem. 3%, vamos ser pessimistas, 3, 4, 5%. Mas se a gente ficar com aquela pesquisa da Veja de 97, 1% disse não acreditar em Deus no Brasil. E o Brasil é um país religioso, que aceita as diversas crenças religiosas, inclusive com respeito, ou mais ou menos, né? Mas nós temos a liberdade de crença, o que é maravilhoso para nós espíritas. Mas então vem uma pergunta terrível: adúlteros, estelionatários, assassinos, assaltantes, egoístas, maledicentes, mentirosos, prepotentes, violentos, agressivos, corruptos, não coube aqui, e mais o que a gente quiser listar de crimes, morais ou não morais. Será que isso tudo, todos esses atos e essas pessoas que cometem crime, somos nós? Será que tudo isso equivale apenas a 1% da população? Será que 1% da população é aquele povo que falou que não acredita em Deus, que faz tudo isso, que a gente abomina, que a gente ouve notícias e fala: meu Deus, esse mundo está perdido? Então tem uma coisa estranha e alarmante nessa pesquisa. Se a gente quiser colocar 3%, também não cabe nos 3%. Significa que a maioria de nós que dizemos acreditar em Deus, mesmo acreditando em Deus, nós damos as nossas escorregadas, maiores ou menores. O Simonetti fala assim: essa gente toda é o que é, não obstante acreditar em Deus. Isso é espantoso e é uma grande contradição. Como que eu posso acreditar num ser que a tudo preside, que traçou leis sábias, que me reservam o reino dos céus, as zonas de sofrimento, dependendo das minhas ações? Para nós espíritas é mais ou menos assim. E que isso tudo depende da nossa consciência,
Mesmo sabendo disso tudo, nós não estamos nem aí. A gente faz de conta que Deus está de férias. Ou Ele piscou o olho na hora que eu dei aquela deslizada. Não quer dizer que nós sejamos santos ou vamos exigir santidade de cada um de nós. Significa que o temor a Deus, como é uma expressão que a gente ouve muito em voga, não freia as nossas ações. Ixi, agora complicou. Isso não é novidade, não veio de hoje. O apóstolo Tiago disse na sua epístola, no capítulo 2, versículo 19, que o diabo crê em Deus e até treme diante dele. E nem por isso deixa de fazer as suas diabruras. Se nós analisarmos hoje, o Código de Trânsito está um pouquinho mais severo. Onde tem os pardais, a gente freia. As lambadas eletrônicas, passou por ela, a gente volta a acelerar. Na verdade, a gente age assim, olha, existem situações que ficam de olho em mim. Mas se eu souber que tem um lugar que ela não me observa, não tem câmera, aí eu relaxo e faço o que foi errado. Essa é uma visão materialista, vocês sabiam? Não, mas não tem nada a ver com materialismo. Tem. Ou nós acreditamos na espiritualidade, acreditamos em Deus, ou não. Mesmo, diz-nos Joana de Ângeles, mesmo quando se vincula a alguma doutrina religiosa, com exceções compreensíveis que existem, o comportamento moral permanece materialista, utilitarista, atados às paixões que são defluentes do egoísmo. Eu cumpro a minha obrigação religiosa, mas lá no fundo, eu continuo sendo a mesma pessoa. A gente pode dar a desculpa que quiser. Como espíritas, a gente tem uma muito bacana. Ah, meu irmão, a evolução não dá saltos. Eu ainda sou muito imperfeito. Ai de mim. Realmente, essa frase serve para o auto perdão de cada um de nós e para que a gente não se desespere, porque nós não vamos virar anjos numa encarnação. Mas não nos serve para que a gente seja comodista, preguiçoso, se esconda através de expressões que na verdade não vêm anestesiar, perdão, a nossa consciência, vêm nos abrir os olhos. As pessoas acabam não duvidando que Deus existe, mas eles parecem agir como se Deus não se importasse. E na verdade nós não estamos preocupados com o Deus ficar aqui de olho em mim. Ó, estou te vigiando, hein? Quem cochilar durante a palestra aí, tem uns 2 ou 3 obsessores que vão buscar vocês. Também com aquela voz do Fábio, que vai dando um sono, é impossível não dormir, né? Na verdade, gente, não tem isso. A nossa relação com Deus, ela precisa evoluir. Ela não é aquela ideia medieval de que Deus é o Deus punitivo e que fica de olho em mim para me punir. Esquece isso. As leis sábias de Deus, que essas estão em toda parte, mas agem em absoluto sobre a minha consciência. E é sobre a consciência que nós falamos todo domingo de manhã aqui na sociedade. O despertar de uma consciência espiritualista, para que a gente não seja espírita / materialista, o que é impossível. Não é possível que nós vamos ser assim. Porque o que é espiritualismo? É a doutrina que consiste na afirmação da existência ou realidade substancial do espírito, sua autonomia, diferença e preponderância em relação ao corpo. É a antítese do materialismo e que tem como valores aqueles que são nascidos da moral. Isso é espiritualismo. Ah, mas eu sou espírita, eu acredito que a vida continua, eu não corro esse risco. E nós vivemos como espiritualistas? Tem uma publicação fundada e mantida por Kardec, maravilhosa, chamada Revista Espírita. Kardec, ainda em vida, em 1863, escreveu, em maio de 63, na Revista Espírita: o fim,
o objetivo essencial do Espiritismo é a destruição do materialismo e das ideias materialistas e o melhoramento moral do homem. Depois ele ainda escreve: o dever dos verdadeiros espíritas, dos que compreendem o fim essencial da doutrina, é, pois, antes de tudo, aplicar-se ao combate à incredulidade e ao egoísmo, que na verdade quase são sinônimos, que são as verdadeiras chagas da humanidade, e a fazer prevalecer, tanto pelo exemplo quanto pela teoria, o sentimento de caridade, que deve ser a base de toda religião racional e servir de guia para as reformas morais. Então vamos resumir para a gente lembrar. Objetivo essencial do Espiritismo: destruir as ideias materialistas e melhoramento moral da humanidade. Senão não tinha objetivo. Mais uma ideia que pudesse ser religiosa, mais uma crença a chamar as pessoas a Deus, para quê? Já existiam muitas e existem. Como que o Espiritismo faz isso? Combatendo a incredulidade e o egoísmo e fazendo prevalecer o sentimento de caridade. Fora da caridade não há. Mas a salvação nós sabemos que não é o reino de Deus aos eleitos espíritas que frequentaram pelo menos 500 reuniões públicas na sociedade. Não existe isso. A salvação é um estado de espírito, da felicidade, talvez não completa ainda, mas daquele ser que busca se melhorar e fazer o que pode, que está aos seus braços para ser melhor e diminuir a dor do próximo. Na questão 799 também do Livro dos Espíritos, corroborando essas perguntas: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. E aí nós grifamos algumas palavras na continuidade da resposta. Deixando a vida futura. Para nós espíritas, a vida futura é algo patente, indiscutível. De estar velada pela dúvida, não é mais uma questão de achar. Eu desconfio que a vida... Não, a vida continua. Por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. Nós espíritas não vivemos alienados pensando só em depois da morte. Muito pelo contrário. Os espíritos nos alertam do que nos ocorre após a morte, para que essa vida tenha um verdadeiro valor, para que a gente não a desperdice com atitudes materialistas no modo de agir. E uma das principais dificuldades que nós temos é o apego. Apego a tudo que possa nos prender a essa vida como sendo símbolo de felicidade absoluta. Tudo que a gente não leva. E o apego está presente em nossas atitudes. O Richard Simonetti é um dos meus autores encarnados preferidos. E ele tem um site no qual existe lá um dos ícones, é um pinga-fogo. São várias perguntas feitas a ele em diferentes lugares que ele acabou registrando, que é muito interessante. Uma dessas perguntas pergunta o seguinte: o que pode ser feito para tornar mais rápido o processo de transformação da humanidade, para transformar o mundo num lugar melhor? Taxativamente, combater o materialismo. Agora que vem uma questão interessante. Não apenas a convicção materialista. Eu sou materialista, não acredito em Deus. Porque essa é exercitada por uma minoria. As pesquisas mostram isso. Mas a pior forma é o comportamento materialista, infelizmente, exercitado por multidões que dizem acreditar em Deus e na sobrevivência da alma, mas de forma muito superficial, que não reflete Deus e a espiritualização no seu comportamento diário. Isso é que é triste. Eu sou espírita. Nossa, eu poderia dizer que jamais diria isso se você não me falasse.
Mas é porque o espírita tem que carregar um rótulo? Não. É aquele que se esforça. Portanto, o comportamento materialista é que nos faz mal. Continua Simonetti. Enquanto as pessoas não tiverem convicção de que a vida continua e que colheremos inexoravelmente as consequências de nossas ações após a morte, o mundo continuará agitado como o vemos. Não é só saber que a vida continua, é trazer isso para o nosso dia a dia. E aí, o que eu faço com esse conhecimento? O que ele pode representar de diferente na ação com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, o meu colega chato de trabalho, ou meu chefe sugador e incompreensível, ou aquele vizinho intolerável? É aí que eu mostro o que o espiritualismo faz na minha vida. Porque se não for isso, é apenas um adorno, é um rótulo bonito, que quando eu vou olhar o que tem dentro do frasco, ele está vazio. Nós não podemos ser frascos belíssimos, vazios de conteúdo. Esse é o chamamento de Kardec. Por que Kardec frisou que o maior objetivo do espiritismo seria combater o materialismo, as suas convicções e viver de forma materialista? Porque o materialismo nos faz esquecer que somos espíritos e o que importa é usufruir a vida, e não da melhor forma, do bem viver, mas viver bem, mesmo às custas do prejuízo que eu possa causar para alguém. Continua no parágrafo de baixo a Simonetti. Nesse aspecto, a doutrina espírita é a grande bênção, descerrando a cortina que separa o plano físico do plano espiritual, conscientizando-nos de nossas responsabilidades ante a certeza da vida que não acaba nunca, e onde nunca está ausente a justiça, poderíamos acrescentar a misericórdia de Deus, como um Pai bondoso que olha por nós, nos dando oportunidades de crescimento incessantes. Na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 3, tem essa frase: o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Porque a ideia materialista diz que a vida acaba. Quem já leu um livro psicografado tem certeza que a vida não acaba. É o morto que ditou ele, um morto fisicamente, mas vivo no plano espiritual. Quando a gente lê uma página de Emmanuel, de Joana, de Humberto de Campos, é impossível não mudar ou buscar uma mudança do ponto de vista de paradigmas. Tem um dos livros de Humberto de Campos que ele narra o constrangimento de uma mulher que diz o que aconteceu após ela ter suicidado por ciúme do marido. Ela diz que foi uma situação tão constrangedora, ela tinha tanta vergonha primeiro e sofrimento também. Aí você lê aquilo e fala: meu Deus, eu preciso abrir os olhos, a vida continua. Para nós não é um achado, não é um achismo. Eu acho, eu desconfio, é a realidade. Ah, mas eu nunca vi um espírito, nem talvez morra sem ver um. Não faz a menor diferença. Ver um espírito não vai necessariamente convencer ninguém. As reuniões de materialização que existiram numa determinada época histórica do espiritismo não tinham objetivo convencer ninguém, porque elas ficaram restritas a um grupo específico. Emmanuel chegou um dia e falou: ó, vamos parar com as reuniões de materialização, porque o que importa é o livro. O livro educa. É o livro que alcança milhões e multidões pelo esclarecimento e pela informação. Nós precisamos mudar, não porque nós precisamos ver para crer, é porque nós precisamos raciocinar, e pelo raciocínio nós somos convencidos. Porque se a gente ficar igual Santo Tomé, vai acontecer o que aconteceu com William Crookes quando foi apresentar os resultados da sua pesquisa na universidade. O pesquisador inglês, convidado a provar que as manifestações mediúnicas eram embuste, eram enganação. Ele, cético, chega a dizer que realmente eu acho que é. Então eu vou provar que é. Depois ele diz que ficou convencido pelo contrário, que o espírito e a imortalidade da vida são reais. E aí, quando ele foi apresentar isso a uma banca de examinadores, um deles chegou: eu estou vendo a materialização de Kate King. Eu estou vendo, mas eu não acredito. As convenções religiosas que ele trazia diziam para ele que aquilo não era real, mesmo que ele tivesse diante de um homem tão sério
como era Crux, e dizendo para ele: você está vendo? Eu não estou só falando. Não, isso não é verdade, não. Fora os relatórios, os detalhes, medindo a pulsação, as fotografias do espírito que se materializava. Não, não basta. Isso para mim não é o suficiente. Então o Espiritismo nos chama a levantar, manter e conduzir uma grande bandeira, como diz Emmanuel, também no livro Religião dos Espíritos, agora na mensagem chamada Materialistas. Temos assim a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade, com um trabalho incessante e frequente. Mas, para atingirmos a meta, é imperioso que dispõe a cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que prega, com a obrigação de servir e com o dever de estudar. A doutrina espírita, como espiritualista, nos faz acordar e dar um novo sentido para a existência. Mais do que um ser biológico que acorda, come, bebe, dorme, reproduz-se, tem alguns momentos de lazer, cumpre tarefas, como até alguns animais o fazem. Nós somos muito mais do que isso. As questões morais deixam de ser apenas uma viagem de algumas pessoas ou uma convenção social. É uma lei moral que nos leva ao bem viver, ao proceder diante do próximo, que aí passa a ser visto como irmão. E os ensinamentos de Jesus passam a fazer sentido. Com o materialismo, Jesus, no máximo, seria um ser histórico, passou pela terra. Não um reformulador moral. Alguém que veio mudar as estruturas da nossa forma de pensar. Especialmente por crer e ter a certeza que a vida continua, a nossa postura tem que ser diferente. E com isso ganha-se um novo sentido para a vida. Para encerrar mesmo, eu vou pular 2 slides que eu já falei deles aqui e vou trazer um vídeo rapidinho, que é uma página psicografada por Chico, do Irmão X, no livro Estante da Vida. Mas ao invés de uma página, vai nos passar como um vídeo que fez parte do filme do Bezerra de Menezes. Uma das mais belas e elucidativas páginas acerca do olhar sobre a contribuição e o bom combate que seria trazido pelo Espiritismo acerca das ideias materialistas. Então peço a vocês mais um segundinho de paciência só. Ao invés de eu ler, eu vou passar. Vai ser mais interessante. E com isso eu agradeço de coração a paciência de todos vocês. Bezerra, continuo ateu. E não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E devo prevenir vocês que o materialismo já levantou extensa lista de nomes de médiuns fraudulentos, de ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários, daqueles que largaram o suposto das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos chamados sensitivos, que reconheceram seus enganos e desertaram das fileiras espíritas. E, juntamente com esta relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo também levantou. Nomes dos experimentadores que provaram a inexistência da comunicação com os mortos, de sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade,
de observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência, de estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritos aceitem o repto. Sim, meu irmão. Se é que posso chamá-lo, meu irmão. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver. Os desesperados da alma a quem tenha sido restituído a paz do coração. Aqueles irmãos nossos que a morte levou seus entes mais queridos e enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com alguma esperança? As mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida, o materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade e a paz? E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo? Acontece isso, irmão. E aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja morte arrebatou seus seres mais queridos, e que enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com a esperança? E as viúvas, órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também? Para que não desfalecessem de dor, de desespero ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes, que vieram do berço cegos, mudos, paralíticos, deformados, será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o quinhão de lágrimas que a eles a vida reservou? Ah, amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, e eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica é um vazio existencial. O que fica é um vazio espiritual. Traga, meu irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó de sofrimentos neste planeta de expiação. E nós, espíritas, aceitaremos o rapto.
Jesus nos abençoe.